de escovar o dente e você pergunta: amor, vamos escovar os dentes? E a sua criança olha pra tua cara e te responde com um lindo e sonoro não. E você fica: e agora? O que eu vou fazer? Essa educação respeitosa não funciona mesmo. Se isso já aconteceu com você, fica aqui comigo que nesse vídeo a gente vai falar sobre os 3 principais motivos, os 3 principais erros que fazem a educação respeitosa não funcionar. O primeiro deles é justamente esse da gente confundir ser respeitosa com ser permissiva. O segundo, achar que ser respeitosa é não causar frustração na nossa criança. E o terceiro, achar que ser respeitoso é explicar tudo para a criança. Eu sou a Ana Marques, eu sou orientadora parental e mentora de mulheres, e aqui nesse canal a gente fala sobre diferentes temas, como educação respeitosa, o contato da mulher com o seu feminino, fortalecimento da nossa conexão interna e antroposofia. E hoje, nesse vídeo, eu quero comentar com vocês quais são os 3 principais erros que eu percebo nos meus atendimentos às mães, que realmente fazem com que a educação respeitosa não funcione, com que a gente se sinta, na verdade, perdidas e frustradas por tentar fazer uma educação legal, bacana, baseada no amor, mas sem ter os resultados que a gente espera ter. Bom, o primeiro ponto, que é esse erro do confundir ser respeitosa com ser permissiva. Muitas vezes, quando a gente tenta ser respeitosa, no fundo, a gente sem saber, sem perceber, a gente começa a ser permissiva. Quando a tua criança pede alguma coisa e você não vai dar, por exemplo, você está no mercado, a tua criança te pede para comprar alguma coisa e você não vai comprar. Aí você fala, não vou comprar. Aí ela começa a chorar, aí ela começa a espernear, aí você começa a tentar explicar para ela o que está acontecendo. Ela não te escuta, ela continua chorando, gritando, esperando, dizendo o que quer. Aí você começa a ceder o teu limite. Você fala, não, então veja bem, então a gente não compra esse, mas a gente compra aquele, pode ser? Aí então, se a gente não fizer isso, a gente faz aquilo, pode ser? A gente começa a negociar um limite que deveria ser um não claro, sonoro e amoroso. Aí começa a se enrolar com a criança não sente segurança no teu limite e ela vai testar. Então, o que é importante aqui? Quando a gente fala um não para a criança, quando a gente coloca um limite, a gente precisa internamente, e por isso que eu trabalho muito também fortalecendo a conexão interna das mulheres, internamente precisa estar claro pra gente qual é esse limite. Porque se não tá, a criança pede e a gente lá dentro a gente não tá segura. E a criança sente isso. E ela vai te pressionar até chegar no não seguro. E, gente, isso, do ponto de vista da criança, isso é maravilhoso. Porque é uma criança que vai ser determinada, é uma criança que vai crescer para ser um adulto com objetivos claros, com força para lutar pelo que quer. Quando ela é criança, para nós pais, às vezes é complicado. Isso eu sei que é complicado. Às vezes cansa, eu sei que cansa. Por isso que quanto mais firme o limite estiver dentro de você, mais fácil fica. Por exemplo, quando teu filho pede, mas eu queria mais um chocolate. Aí, lá no fundo, você comeria mais um chocolate. Você daria pra ele mais um chocolate. Mas você acha que dar um chocolate a mais? Não precisa, não é saudável, não é isso que você quer ensinar. Então você fala não, mas é um não assim, meio inseguro. E a criança vai pressionar e você começa a ceder. Você não tá segura no teu não. Agora, se a tua criança chega e fala assim, eu quero um cigarro. Não, é um não com uma segurança que não tem dúvida dentro de você. A gente tem que lembrar que essa segurança, essa falta de dúvida, essa certeza no limite é o que a gente precisa ter com todas as outras situações onde a gente quer colocar um limite para a criança. Porque senão a gente vai cedendo e sem perceber e sem querer a gente fica permissiva. Vou dar um outro exemplo. A gente estava viajando com os amigos e o meu filho estava muito cansado e ele estava com muita fome. Ele tem 5 anos e toda vez que ele fica muito cansado, com muita fome, ele dá piti. Eu chamo de piti, tá? Não é um termo respeitoso, mas ele grita, se joga no chão, ele não quer nada, ele começa a tentar me bater, ele entra em tilt. Eu vi que ele estava começando a entrar nesse processo, então já me preparei para ir fazer a comida para ele. Eu fiz a comida que eu falei, então eu vou fazer macarrão com molho branco, ok? Ok, beleza. Fui fazer o macarrão. Por que eu perguntei aqui? Porque ele tinha uma escolha. Ele podia escolher com molho vermelho. Vermelho
branco, ele escolheu branco. Eu falei, beleza, então vou fazer um molho, macarrão com molho branco, ok. Quando eu terminei, ele começou, não quero, eu não quero, eu não quero. Eu falei, meu amor, essa é a comida que tem. Se você não quer, tudo bem, não precisa comer. Mas essa é a comida que tem. Veja, eu não fui grossa com ele, eu não gritei com ele, eu não briguei com ele. O limite foi claro e foi amoroso, firme e gentil. Essa é a combinação que às vezes é muito difícil para as pessoas conseguirem chegar. Pra mim foi também, pra mim é muitas vezes ainda, tá? Isso é sempre um trabalho que a gente tem que ficar o tempo inteiro atentas, porque volta às vezes alguns padrões antigos rapidinho. Aí o que aconteceu? As pessoas à minha volta ficaram com dó dele. Veja, eu não tava com dó, porque eu sabia que se ele tivesse com fome, ele ia comer o macarrão. Porque eu não tô obrigando ele a comer uma comida que ele não gosta. Eu estava oferecendo pra ele uma comida que eu sei que ele gosta e que inicialmente ele mesmo tinha escolhido. Então aquela briga dele não tinha a ver com a comida, aquela briga dele tinha a ver com o cansaço. Mas o que aconteceu? As pessoas à volta ficaram com dó e começaram a oferecer um monte de outras coisas para tentar chegar a um acordo com o menino e ele ter o que comer. Isso é quando a gente confunde ser respeitosa com ser permissiva. Porque ao começar a oferecer um monte de outras coisas, o limite não tá claro. O limite de essa é a comida que tem, a hora que você quiser comer tá aqui, ele não fica mais claro. E a criança vai pressionar você até que você dê o limite claro. Segundo erro que não funciona, que realmente prejudica na educação respeitosa. A gente achar que ser respeitoso é não causar frustração na minha criança. Então, eu preciso... Acho que o exemplo do macarrão é boa também, nesse caso. Eu fico com tanto medo de causar uma frustração na minha criança que eu não consigo ser firme e gentil. Eu fico tentando me adequar ao que ela quer para que ela não fique chateada, porque na minha cabeça eu acho que isso é ser respeitoso. Mas na verdade, gente, ser respeitoso é também colocar um limite claro e assertivo para a criança. Um outro exemplo aqui, às vezes, a gente sem querer faz perguntas retóricas para as crianças. Amor, vem tomar banho? Vamos escovar os dentes? Vamos colocar o sapato? Nesses casos, não é uma pergunta. Por que a gente faz uma pergunta? Porque quando eu faço uma pergunta, a criança pode me responder não. E aí, o que eu faço com esse não? Eu fiz a pergunta. Só que eu fiz a pergunta para algo que ela não tem escolha. Pelo menos na minha casa, escovar os dentes não é uma opção. Tomar banho não é uma opção. Colocar o sapato para sair não é uma opção. Então, quando a gente não é assertiva na comunicação, porque a gente está querendo, entre aspas, ser muito respeitosa, muito amorosa, a gente acaba, na verdade, desrespeitando a criança, porque eu estou oferecendo uma escolha para algo que ela não tem escolha. E depois eu vou ter que dizer, não tem escolha, você tem que escovar o dente. Uma outra coisa, o que a gente pode fazer aqui? Existe algo que ela pode escolher no escovar o dente? Sim. Ela pode escolher se é a mamãe ou se é o papai que vai escovar, se ela quer escovar no banheiro X ou Y, se ela quer escovar agora ou daqui a 5 minutos. Isso ela pode escolher. Se ela quer ir pulando até o banheiro ou se ela quer ir no colo. Agora, não faz sentido eu perguntar pra ela, vamos escovar o dente, amor? Se não é uma pergunta, é um direcionamento. Ai, mas não pode impor, né? Porque senão eu vou estar sendo autoritária. Não. Você, enquanto guia do teu filho, você, enquanto educadora do teu filho, responsável pela saúde e pelo bem-estar dele, você pode sim e deve falar as coisas que devem ser feitas. E essas coisas que devem ser feitas não são negociáveis. Então, aqui muitas vezes, nessa tentativa, nesse medo de causar frustrações às nossas crianças, a gente deixa de ser assertiva e a gente até é desrespeitosa. Outra coisa que é importante, eu fiz um vídeo sobre o que é o funcionar que a gente acha da educação respeitosa, né? Porque muitas vezes a gente tem uma expectativa incorreta, a gente acha que se eu for respeitosa, a minha criança não vai ficar frustrada, ela não vai fazer birra, ela não vai ser mal educada comigo, ela não vai ser desrespeitosa com as outras crianças. E isso não é verdade. Porque não é porque você está sendo respeitosa com a tua criança que ela vai virar uma boneca, que ela vai deixar de ser criança. Ela vai continuar sendo criança. E criança vai continuar tendo esses desafios. Elas estão em desenvolvimento. Se a gente já tem esses desafios enquanto adulto, cérebro maduro, imagina uma criança que está se desenvolvendo.
E o terceiro erro muito comum que eu vejo é achar que ser respeitoso é ficar explicando tudo pra criança. Não, meu amorzinho, é porque tem que escovar o dente, porque os bichinhos, tem que tomar banho, porque... Não, é que a mamãe não pode comprar isso pra você agora, porque lá, 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 lá. Gente, isso vira um blá, blá, blá na cabeça da criança. Ainda mais crianças até os 7 anos. Elas não são lógicas, elas não vivem no mundo da lógica. O cérebro delas não está desenvolvido ainda para conseguir comportar toda essa estrutura lógica que exige a gente entender o porquê do porquê do porquê e o contexto das coisas. Muitas vezes, pela falta de entender sobre desenvolvimento infantil, a gente comete esses erros que fazem com que a educação respeitosa não funcione. Por quê? Porque você vai dar toda uma explicação para tua criança e ou ela vai ficar olhando pra tua cara achando que você é a professora do Charlie Brown que faz blá, 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 blá e não vai entender nada. Ou ela vai fazer um esforço grande para realmente prestar atenção e desenvolver essa parte antecipada da capacidade dela, que vai roubar a força de outros desenvolvimentos importantes, inclusive emocionais. Ou ela vai escutar e ela depois vai esquecer, porque ela não tem a capacidade de reter isso. Ou ela não vai conseguir nem escutar e você vai ainda ficar irritado porque você está tentando falar e a criança não está nem aí. Então, é importante a gente entender a fase também de desenvolvimento dos nossos filhos para não ficar confundindo respeito com falação. E as crianças, elas aprendem muito mais pelo nosso exemplo do que pela nossa fala. Então, se é importante que a tua criança se comporte do jeito XYZ, faça você isso. Mostre para ela como o teu exemplo. Tem uma imagem que eu trago sempre nos meus atendimentos, nas minhas mentorias, que funciona muito e eu queria trazer ela aqui. Vamos imaginar que uma criança é como se fosse um rio que está correndo com águas caudalosas, né? E está indo em direção ao mar, em direção à sua individuação, em direção ao seu crescimento, à sua expansão. Como que esse rio corre? Por que um rio corre para o mar? Porque ele tem margem que direciona, que guia, que sustenta as suas águas. Nós, enquanto pais e mães, nós somos guias dos nossos filhos. Nós precisamos atuar como tais. Guia precisa ser margem. Margem, para ser margem, a gente precisa dar limite. Mas não é um limite agressivo. Se a gente estrangula, se a margem fica muito apertada, a gente estrangula o rio, o que acontece? Vira um rio de corredeira, vira um rio que faz buraco no chão, a corredeira faz buraco no chão, ela cava pedra. Se a gente consegue deixar a margem na pressão certa para esse rio, ele vai correr bem, ele vai aproveitar o terreno, ele vai ganhar energia, ele vai se desenvolver. Agora, se a gente não tem margem no rio, o que acontece se eu tiro a margem de um rio? O rio vira um alagado. Uma criança com uma educação permissiva é uma criança que não tem força para chegar, para fazer o seu caminho e chegar na vida adulta com a força de um adulto. Então, aprender de vez que educação respeitosa não quer dizer não dar limites. Aprender de vez que educação respeitosa não é moldar a criança ao seu gosto. É aprender a criar um vínculo de amor com a criança. Um vínculo que parte do eu te amo independente do que você faça. E estou aqui para te sustentar nesse caminho. Só que como é que a gente sustenta a criança quando a gente dentro de nós não está forte? Como é que você cuida do outro se você não tem força nem para cuidar de si? Então é por isso que para mim o trabalho, né, até como educadora parental, ele precisa passar para olhar para você mulher, para olhar para vocês pais, né, responsáveis por essa criança. Porque quando a gente não tá bem, tudo isso que eu falei aqui é um grande blá blá blá, porque você não vai conseguir implementar nada. Ou vai conseguir implementar pouco, mas sempre com aquela insegurança interna que no fundo vai só fazer a tua criança buscar ainda mais o limite. Tem uma playlist completa sobre a prática da educação respeitosa, porque na prática a teoria é outra, aqui no meu canal. Então dá uma olhada, vou deixar o link aqui no final desse vídeo, dá uma olhada, porque eu acho que tem muito conteúdo legal, gratuito, que pode te ajudar na tua jornada de educação respeitosa. E se você gostou desse vídeo, encaminha ele para alguém, dá o teu like. Eu não deixo nenhum comentário sem responder.
e se inscreve no canal. Toda quinta-feira tem algum vídeo novo, ou falando sobre essa parte da conexão interna da mulher, trazendo temas relacionados ao desenvolvimento infantil, ao desenvolvimento humano. Tem um monte de coisa aqui que pode te ajudar na tua jornada, eu tenho certeza. Um abraço e até a próxima!